Na selva, matar tem uma razão e uma única razão: a sobrevivência. É amplamente aceito que entre os animais, este seja um comportamento geneticamente programado e não um ato premeditado. Contudo, nesta cena perturbadora, um bando de chimpanzés ataca um membro de sua comunidade. Embora ele não seja nem uma ameaça, nem fonte de alimentação. Este comportamento levanta uma pergunta importante. No que eles estavam pensando? Foi impulso ou planejado? Animais em cativeiro podem parecer que atacam. Contudo, mesmo alguns dos predadores mais poderosos demonstram um comedimento inexplicável. Ela poderia ter literalmente arrancado a perna da moça, mas em vez disso decidiu ter um comportamento brincalhão. Complexos e imprevisíveis, pode ser que os animais sejam capazes de todo tipo de pensamento. Que cor é a maior? Verde. Os cérebros do mundo natural apresentam muitos mistérios. Mas os cientistas desenvolveram novos métodos para observar dentro da mente animal, levando-os a reconsiderar tudo o que acreditavam sobre o pensamento animal. Ciência viva. O que os animais pensam? Os animais podem ser fantasticamente imprevisíveis, como esta funcionária de um parque temático está prestes a descobrir. Com 9 toneladas e 8 metros, as orcas são predadoras poderosas que podem matar um leão marinho de 400 quilos. Assim, quando Shamu derruba a moça e começa a arrastá-la, ela está em perigo mortal. Me puxa! A funcionária aterrorizada é puxada para a borda da piscina, mas a baleia se recusa a largá-la. Com a perna da mulher dentro da mandíbula mortal, o impasse é tenso até que um treinador abre a boca da baleia assassina e a mulher escapa. Parece ter sido um milagre ela ter sobrevivido com somente pequenos ferimentos e hematomas. Mas olhe novamente. Esse não foi um ataque acidental. A baleia poderia ter matado aquela mulher. O mais incrível é que ela não matou. Foi uma espécie de decisão. Houve algum tipo de pensamento. Será que realmente os animais pensam? A maioria dos animais são cognitivos, quer dizer que podem pensar. A questão é como pensam. Ninguém admite que os animais possam imaginar, criar e pensar no mesmo nível dos humanos. Mas muitos especialistas estão propensos a acreditar que nós subestimamos a capacidade da mente animal. Os cientistas fizeram progressos importantes dividindo a pergunta: se os animais pensam em segmentos que podem ser testados. Descobriram características essenciais de pensamento, escolha, autoconhecimento, uso de ferramentas, trapaça, agressão organizada e linguagem. Entenderam? Sim! Muitos acreditam que a linguagem é a característica mais importante que separa os humanos dos outros animais. A maioria dos animais, mesmo os chimpanzés, só podem fazer os sons com os quais nasceram. Contudo, um grupo seleto, incluindo as baleias, aprendem seus chamados da mesma forma que os humanos aprendem a linguagem. Mas uma baleia, como um humano, precisa ouvir sons durante seu desenvolvimento inicial e enquanto estão crescendo. Uma baleia bebê precisa ficar exposta a eles para aprender. Essa capacidade especial é chamada aprendizado vocal. O aprendizado vocal realmente possibilita que os sistemas de comunicação mais sofisticados abram portas ao desenvolvimento de sons que podem ser altamente especializados para certas finalidades. Para as orcas, uma das finalidades mais importantes pode ser o sexo. Encontrar um bom companheiro. Nós acreditamos que pode ser um mecanismo para evitar que parentes se acasalem e assim os companheiros são escolhidos baseados em seu dialeto. Assim, um macho que fosse para um grupo diferente sentiria atração por uma fêmea com outro sotaque.
É possível que sua busca seja ajudada por um pequeno, mas poderoso componente de seu cérebro gigante que muito poucos animais possuem. O cérebro de uma baleia assassina pesa cerca de 5 quilos. É quase 4 vezes o peso do cérebro humano. Uma baleia média tem cerca de 200 bilhões de neurônios em seu cérebro, 2 vezes mais do que no humano. No cérebro humano existe um processador altamente especializado conhecido como neurônio von Economo, ou células fusiformes. As células fusiformes são consideradas os controladores de tráfego aéreo da mente, enviando informações ao redor da cabeça muito mais rapidamente do que as outras células. Estamos falando sobre o mais rápido sistema de mensagens que possa pensar. A diferença entre usar copos de papel para se comunicar e a internet de alta velocidade. Elas são encontradas em partes do cérebro e acredita-se que são responsáveis pela fala, intuição e alguns de nossos mais profundos sentimentos, como amor e sofrimento. No ano de 2006, pesquisadores descobriram células fusiformes no cérebro de orcas. Então, o que isso nos diz sobre as orcas? Que podem se apaixonar? Que podem sentir culpa? As células fusiformes são uma forte indicação de uma capacidade de pensamento avançado, mas a ciência simplesmente ainda não sabe a verdadeira função dessas células nas baleias. Grande mistério, mas muito estimulante. Apesar de serem primos evolucionários dos humanos, os grandes primatas e macacos não têm quase nenhuma capacidade para a linguagem e só podem fazer sons inatos. Mas num estudo preliminar, Mark Heuser e o psicolinguista Ansgar Endres encontraram fortes evidências que sugerem que os macacos podem compreender símbolos, um precursor decisivo da linguagem. Eles usaram fotografias na experiência por causa de um fato surpreendente sobre o desenvolvimento humano. Os bebês não sabem a diferença entre uma foto e um objeto real até chegarem aos 2 anos. De fato, se mostrarmos para uma criança de 18 meses uma foto de um sapato, ela tentará colocar o pé dentro dele. Isso mostra que elas não compreendem o que aquilo significa. A experiência foi realizada em uma pequena ilha perto da costa de Porto Rico chamada de Caio Santiago. É parte do Centro de Pesquisa de Primatas Caribenho e lar de cerca de milhares de macacos rezos, que vivem livremente por toda a ilha. Embora o cérebro do rezo seja muito menor do que o humano, sua estrutura é relativamente similar. O cérebro de um macaco rezo pesa menos de 113 gramas. Isto é a 15ª parte do peso do cérebro humano. 93% de seu DNA é o mesmo dos humanos. Numa série de testes, um pesquisador simplesmente mostrou aos macacos 2 baldes vazios, cada um com uma foto na frente. Ele os colocou e nós nos afastamos. Foi só isso. De qual se aproximaram? No primeiro teste, um balde tinha a foto de uma maçã, outro com a foto de um alicate. Mais de 90% dos macacos se aproximaram do balde com foto da fruta. A maior parte dos animais não toca foto, enquanto a criança normalmente tentará pegar o sapato ou pegar o chocalho da foto. Eles simplesmente olham dentro do balde, sugerindo que a foto é uma dica de que pode haver maçãs nele. Em um segundo teste com os baldes ainda vazios, o pesquisador lhes dá uma escolha entre fotos de uma maçã e meia e a metade de uma maçã. Eles sabiam por vários estudos o que os macacos preferem e esperavam que eles fossem para o balde com a foto de uma maçã e meia. E fizeram. Então veio o grande teste. Os pesquisadores espetaram a foto de uma maçã e meia em um pequeno pedaço da fruta verdadeira localizada do lado de fora do balde. Agora vamos mostrar a eles uma foto de uma maçã e meia, depois uma maçã inteira e a metade de uma maçã. E dentro desse balde, 1/8 de uma maçã real. Verdadeira. Se os macacos falhassem em entender que a foto é simplesmente um símbolo, eles se aproximariam do balde com a foto, pois representa claramente mais maçãs. Mas eles procuraram a maçã verdadeira. Assim eles conseguem distinguir entre a real e a foto. Heuser vê isso como uma prova de que os macacos podem ter uma capacidade oculta de compreender símbolos. Um nível de entendimento que poderia ser um precursor vital para a linguagem.
Isso sugere que os animais têm certa forma de representação, certa forma de pensar, que é de certa forma abstrato, novamente fornecendo possivelmente uma estrutura para a construção da linguagem. É possível que um macaco adulto tenha um entendimento melhor dos símbolos do que um bebê humano. E isto levanta questões profundas sobre a evolução da fala. Os primatas, até mesmo as orcas, estão demonstrando alguma capacidade que parece cada vez mais com o que consideramos ser linguagem. Parece que tem muito mais acontecendo do que podemos pensar. Mas outros tipos de entendimento podem revelar habilidades surpreendentes mesmo com as criaturas mais primitivas. O cérebro é o órgão mais poderoso do corpo. Ele pode processar instantaneamente torrentes de informações, emoções intensas e lembranças distantes. Ele soluciona problemas complexos e dispara respostas numa fração de segundos que são, às vezes, uma questão de vida ou morte. Ainda assim, isto é só o começo do que os cientistas conhecem sobre o cérebro animal. O que é surpreendente é a capacidade do cérebro deles, mesmo em um animal com um cérebro minúsculo. O cérebro de uma abelha tem apenas o tamanho da ponta de um lápis e pesa 1 miligrama. Existem 850 neurônios em seu cérebro, cerca de 100.000 vezes a menos do que o dos humanos. Ainda assim, elas são a única espécie, além dos humanos, que podem comunicar a exata direção, distância e a qualidade de uma fonte alimentar às outras. A gente não pensa nos insetos como criaturas pensantes, mas as abelhas estão deixando os cientistas intrigados. Até recentemente, os cientistas acreditavam que as abelhas eram incapazes de pensar. Elas eram simplesmente programadas para localizar o alimento. O biólogo Jim Gould fez uma bela experiência. Gould pegou algumas abelhas de uma colmeia e as treinou para encontrar pólen em um barco na costa. Ele foi lentamente afastando o barco da costa até que estivesse no meio do lago. Ele deixou que as abelhas voltassem à colmeia. As abelhas disseram: "Galera, tem comida boa por aqui." Ninguém foi. No meio do lago é um lugar improvável. Se elas fossem unicamente reflexivas, elas teriam ido. Mas elas têm capacidade de dizer não. Muitos pesquisadores acreditam que essa experiência revelou uma propriedade oculta da mente do animal. A habilidade de criar um mapa de seu mundo e fazer uma escolha deliberada baseada nele. É uma característica essencial do pensamento. Isto, de alguma maneira, é uma bela prova da flexibilidade do comportamento animal. Mesmo em se tratando de uma abelha com um sistema nervoso simples. Para um animal tão pequeno, existe algo que se poderia chamar de pensamento, provavelmente acontecendo. Estranho e bizarro. Se uma criatura com cérebro tão pequeno como o de uma abelha é capaz de escolher, então um animal maior, como um cão, pode tomar decisões como um juiz? Consideramos os cães como animais bastante inteligentes, mas será que eles realmente pensam? De acordo com o biólogo evolucionário Mark Bekoff, sim. Ele acredita que os cães chegam a pensar profundamente quando estão brincando. Brincar é só a arena para o estudo da cognição animal, pensamento animal, sentimento animal. É quando os cérebros dos caninos ficam criativos. Um cão de 11 quilos tem um cérebro de 1,1 kg. Isto é a 20ª parte do peso do cérebro humano. Existem 160 milhões de neurônios no cérebro de um cão, comparados a 100 bilhões de um humano. A brincadeira do cão é totalmente imprevisível. Enquanto que os segredos do comportamento do acasalamento, ou comportamento predatório, ou comportamento agressivo, seriam muito previsíveis. A brincadeira é mesmo muito variável. Enquanto brincam, os cães ajustam suas respostas a cada momento, numa série de decisões espontâneas, as quais Bekoff considera como pensamento. Quando falo sobre nuance, brincadeira e adaptação, tudo isso realmente nos leva de modo intenso à argumentação sobre inteligência e cognição. Bekoff vê a prova em comportamentos simples e tranquilos como um sinal decisivo do que ele chama de reverência para brincar. A reverência para brincar é quando um cão ou lobo ou outro animal se agacha sobre os membros dianteiros, põe o traseiro para cima, abana o rabo e às vezes late. Isto é uma reverência, um convite para brincar.
Isto indica que o que vem a seguir é só brincadeira, embora envolva todos os comportamentos predatórios de um ataque. Uma sacudida de cabeça, você sabe onde o animal morde e rosna e sacode de um lado para o outro. Em casos onde a brincadeira se torna muito bruta, a reverência para brincar é usada novamente com um novo significado. Eles a usarão para se desculpar. Normalmente fazem isso depois de uma mordida forte, como se dissessem: desculpe, eu te mordi, por favor, me perdoe. É parte da razão pela qual Beckhoff sustenta que os cães têm senso de justiça e até mesmo moralidade. Os cães podem diferenciar o certo do errado. Eles sabem que é errado morder forte o outro animal. É errado convidar outro animal para brincar e depois tentar acasalar com ele ou atacá-lo com violência. E se eles não fazem o que é certo para manter a brincadeira para. Nem todos concordam. O psicólogo Clive Owen acredita que os cães não são tão inteligentes como seus ancestrais selvagens, os lobos. Uma indicação forte é o tamanho do cérebro. É fato que o cérebro de um cão adulto, sim, querida, é raramente maior do que 1/3 do tamanho do cérebro de um lobo adulto. Quando se trata do que chamamos de pensamento, eu acho que o lobo leva vantagem. Eles precisam pensar seriamente para sobreviver. Cães, eles têm isso de forma mais fácil. Contudo, especialistas alegam que os cães têm uma capacidade especial de compreender, mencionando frequentemente essa afirmativa extraordinária. Em todo o reino animal, somente os cães parecem compreender que o gesto de um humano apontando significa naquela direção. Assim, o Winnie desenvolveu uma experiência simples e foi até o Parque dos Lobos, em Indiana, onde poderia testar lobos e cães quanto à resposta a uma orientação humana. Vem aqui! Como esperado, os cães normalmente foram na direção indicada. Mas quando ele fez o mesmo teste com os lobos... Muito bem. Wolfgang, Wolfgang... Eles também foram na direção indicada, acabando com a crença de que somente os cães poderiam fazer isso. Por quê? Os lobos do parque foram criados por humanos desde o nascimento, como os cãezinhos. E de acordo com Winnie, essa prática de proximidade com as pessoas que dá aos animais a habilidade de compreender uma indicação. Winnie concluiu que os cães não têm uma inteligência especial. Eles só respondem por causa do condicionamento que é considerado um comportamento reflexivo e não raciocínio. Mas pode não ser assim tão simples. O que torna os cães um pouco mais especiais é que eles querem afeição, querem atenção, eles querem um laço emocional com o humano. Eu acho que isso mostra um pouco mais de poder cerebral do que apenas uma máquina de comer. Contudo, Winnie argumenta que o raciocínio animal é somente o resultado de programação biológica, mesmo para os humanos. Os humanos pensam, mas somos máquinas de pensar. É um produto da nossa máquina biológica termos essa habilidade de pensar da forma que fazemos. Mark Beckhoff concorda com a semelhança entre humanos e outros animais. Mas ele tem uma conclusão muito diferente. Muitas pessoas argumentam que nós somos os únicos seres pré-programados para pensar. Mas isso veio de algum lugar e de onde foi? De outros animais. Se temos emoções, eles também têm. Se conseguimos pensar, eles também. É uma biologia mal elaborada afirmar o contrário. Abelhas e cães podem estar demonstrando uma característica fundamental de pensamento em sua capacidade de fazer escolhas deliberadas. Existe outra característica essencial do pensamento que os humanos possuem, a autoconsciência. Mas novas experiências mostram que uma quantidade surpreendente de animais também pode ser autoconsciente. Um simples descuido pode virar na moda. Dos diversos animais selvagens que vivem em águas oceânicas, os mais inteligentes podem ser muito bem os golfinhos. O habitat moderno do Aquário Nacional de Baltimore é o local perfeito para testemunharmos seu comportamento altamente sofisticado. Vem cá, lindão. Oi? Os golfinhos têm cérebros grandes e complexos. Certamente processam informações num nível muito alto. O peso médio do cérebro dos golfinhos é de quase 1,5 kg. Isso é quase 200 gramas a mais do que o cérebro humano. Navegando por sonar, se comunicando por assovios, os golfinhos usam 10 vezes mais seus cérebros para o som do que os humanos.
A psicóloga Diana Reiss trabalha com golfinhos há 30 anos. Sua pesquisa busca responder à eterna pergunta sobre o pensamento animal. Eles têm consciência de si mesmos? Reiss descobriu que uma janela dentro da mente do golfinho é um espelho. Hoje nós vamos colocar esse espelho na parede e observar a reação deles. Imediatamente os golfinhos começam a parar na frente do espelho. Durante anos, os cientistas acreditaram que somente os humanos conseguissem se reconhecer em um espelho. Então, em 1970, Gordon Gallup desenvolveu uma série de experiências com espelhos usando chimpanzés e chegou à conclusão de que eles também eram capazes de se reconhecer. Ele foi o primeiro a mostrar que não estávamos sozinhos nessa habilidade. Compartilhamos isso com chimpanzés. Estimulada pela forma com que os golfinhos reagiram ao seu próprio reflexo, Reiss imaginou uma experiência com espelho para golfinhos bem parecida com a dos chimpanzés. O que ela descobriu foi que os golfinhos não só parecem se reconhecer, como passam por 3 estágios que são surpreendentemente semelhantes aos dos chimpanzés e dos humanos. O que nós vemos aqui é a imagem das primeiras reações dos golfinhos ao espelho. Essas primeiras imagens dos testes formais mostram os golfinhos no primeiro estágio, reagindo como se o animal no espelho fosse outro golfinho. Frequentemente vemos um golfinho agir como se estivesse vendo outro de sua própria espécie. Em um segundo estágio, eles mostram algo chamado teste de contingência. Eles se movem para frente e para trás, para os lados, como se estivessem testando para ver se o animal no espelho faz a mesma coisa que eles. Este parece ser um momento muito decisivo, quando os animais estão coletando informações quanto ao que acontece com a imagem refletida com aquela criatura, quando estão tendo certos comportamentos. É quando compreendem tudo. O estágio final é quando eles olham para a parte de seus corpos que não conseguem ver sem o espelho. Neste ponto, Reiss fez uma experiência chamada teste da marca. Nós marcamos partes diferentes do corpo que eles não conseguem ver. E o teste é, vão correr para o espelho, já virando para o espelho esta parte do corpo que foi marcada. E é exatamente o que fazem. E agora eles começam a esticar o pescoço, expondo imediatamente a parte marcada do seu corpo para o espelho. Isso é um meio mais do que objetivo de dizer esse animal realmente sabe que é um espelho, que é ele refletido e que pode usá-lo como um instrumento para ver algo em seu corpo ou para se ver. Os golfinhos no Aquário Nacional reagem ao espelho como se também estivessem se reconhecendo. É mais uma prova de que esses animais possuem esta característica essencial de pensar. Esses são animais com cérebros a serem considerados. Essa é uma espécie pensante. Acho que estamos vendo só a ponta do iceberg sobre o que são capazes de fazer. A lista de animais que se reconhecem em um espelho está crescendo rapidamente. Diana Reiss se uniu ao primatologista Frans de Waal para descobrir se os elefantes têm essa capacidade. Em 2008, pesquisadores descobriram que um simples pega-rabuda também tem essa habilidade. Contudo, o teste do espelho levanta tantas perguntas quanto responde. Por que os grandes macacos mostram se reconhecer no espelho e nenhum macaco menor foi capaz de mostrar isso? Por que os golfinhos têm habilidade e os leões marinhos não? Iremos fazer mais estudos para compreender a anatomia neural desses animais e analisar que outros comportamentos são paralelos a esse. Outras experiências podem revelar novos critérios sobre os mistérios da autopercepção animal. De um modesto lápis às mais complexas tecnologias, as ferramentas são uma das mais poderosas extensões da habilidade do homem. Acionado pela imaginação, afiado pela razão, o uso de ferramentas é uma característica essencial do pensamento. E há muito se acredita que somente os humanos têm a capacidade de conceber ferramentas. Mas isso foi derrubado em 1960, quando uma antropóloga leiga chamada Jane Goodall encontrou chimpanzés usando gravetos para pegar cupins. Quando olhamos para uma ferramenta em uso, significa definitivamente um pensamento avançado. Basicamente, aquilo representa a solução de um problema. Dos muitos animais que usam ferramentas, um dos mais capazes era também considerado o mais improvável, o corvo da Nova Caledônia. O cérebro do corvo da Nova Caledônia pesa 7,2 gramas, isto é 2,5% de seu peso total, exatamente o mesmo percentual do cérebro humano.
O corvo da Nova Caledônia usa ferramentas com a mesma sofisticação dos chimpanzés. Embora os cientistas ainda não compreendam por que eles são muito mais capazes do que os outros pássaros e animais. Sem polegares ou mesmo braços, ninguém esperava que um corvo da Nova Caledônia usasse ferramentas. Mas muito parecido com os chimpanzés, esses pássaros usam gravetos e folhas da selva para fisgar insetos. Estamos falando de um animal que só tem um bico para trabalhar e são capazes de fazer coisas tão facilmente, se não melhor do que um primata avançado. Mas o que surpreendeu os pesquisadores Gavin Hunt e Rochelle Gray foi que esses pássaros não só usam ferramentas, eles as criam. Eles observaram o pássaro escolher o graveto, arrancar as folhas e usá-lo para fisgar comida. Também mostraram uma habilidade para carregar a ferramenta com eles, para escolher uma ferramenta mais eficiente e para segurar o ramo do lado preferido do bico, como na mão esquerda ou direita nos humanos. Para mim, o que me fascina é que os corvos da Nova Caledônia fazem ferramentas complexas. E eles são mais complexos do que os chimpanzés. O corvo não é a única criatura sem mãos que cria ferramentas. Na verdade, os golfinhos têm seus próprios brinquedos. Eles podem criar esses anéis que são realmente lindos. Parecem anéis de prata, são feitos de ar que eliminam. Ele sopra uma borbulha anelada e depois uma segunda borbulha anelada. E quando se torna uma argola, ele nada por dentro dela, criando assim seu próprio objeto. O uso de ferramentas demonstra uma característica essencial de pensamento. É claro que nenhum animal é tão inventivo com ferramentas como os humanos. Assim que o homem moderno surgiu há 150 mil anos, o cérebro mudou de uma forma importante e fundamental para torná-lo incrivelmente poderoso, a ponto de imaginar vários tipos de tecnologias e ferramentas possíveis. E agora o que se tem é o que as pessoas frequentemente chamam de efeito catraca, onde o passado histórico do lápis, do computador e do que virá depois continua ganhando força pela combinação de peças diferentes para criar coisas novas. Uma dessas coisas novas são os números. Mas os humanos não são os únicos animais a usá-los. Em que um animal pode usar a matemática? Quantos predadores potenciais estão por aí? Se você é um abutre, quantos competidores você vai ter? Como isso se aplica? Faz com que tenham mais sucesso na selva. Estranho e bizarro. Hóspede, qual é a cor do número menor? Amarelo. Bonitinho. Nós? Bom papagaio. Ao descobrir que Alex, o papagaio cinza africano, conseguia entender uma linguagem, a psicóloga Irene Pepperberg descobriu que ele também conseguia contar. Quando comecei esse trabalho nos anos 70 e meu primeiro orientador me perguntou o que eu andava fumando, porque ninguém acreditava que um pássaro conseguisse fazer as coisas que eu queria testar. Ele demonstrou capacidades fascinantes, incluindo o conceito de números. Qual a cor do número menor? 3. Bom passarinho, bom papagaio. Eles não acharam que ele conseguiria entender conceitos complexos como igual e diferente, grande ou pequeno, ou conceitos dos números. Todos achavam que estava muito além da capacidade desses pássaros. Foi a natureza determinada do Alex, enquanto ela trabalhava com um papagaio chamado Griffin, que levou à percepção surpreendente dessa capacidade matemática. Estávamos fazendo exercícios com pássaros jovens, sons sequenciais, e estava clicando. Quantos são? Cliquei 2 vezes. Griffin não respondeu. Então repeti. Eu disse, ouça, Griffin. Quantos? E o Alex disse 4 e eu mandei que ficasse calado. E eu continuei. Griffin, quantos? Alex disse 6. De repente eu percebi que o Alex estava fazendo algo muito mais complicado do que apenas dizer o número dos cliques. Ele estava, na verdade, somando-os. E foi então que, a partir daí, eu iniciei um novo projeto de adição. Pepperberg conseguiu provar que Alex podia somar. Por que um pássaro ia querer somar? A resposta ninguém ainda sabe realmente, mas eu acho que é outro exemplo de como nós subestimamos as habilidades dos animais. Tragicamente, seu trabalho com Alex terminou no ano de 2007, quando ele morreu subitamente de uma arritmia cardíaca. Alex não era apenas um pássaro de laboratório. Ele foi meu amigo por 30 anos e foi como perder um filho, um amigo, um companheiro, tudo combinado num só. Pepperberg continua a trabalhar com 2 outros papagaios em linguagem e solução de problemas, em parte para mostrar que Alex não era o único pássaro brilhante, e ela encontrou uma enorme satisfação no fato de que, com números e linguagem,
ela deu a Alex a habilidade de revelar a riqueza de sua mente. Bolsa de Valores de Nova York. Esse epicentro frenético de grandes negócios reúne uma das mais sofisticadas noções da humanidade: uma economia. Quando a psicóloga Laurie Santos pensa na Bolsa de Valores, ela se pergunta que outros animais poderiam compartilhar da nossa habilidade de usar o dinheiro. Nós somos, é claro, a única espécie que usa papel moeda diariamente para comprar mercadorias. O papel moeda significa dinheiro, mas ninguém realmente pesquisou as raízes disso em outras espécies. Acontece que os primatas podem já ter uma economia baseada em carícia. Muitos pesquisadores estão interessados nas carícias porque pode ser uma das origens da economia da permuta humana. Eu sei que o termo "você coça as minhas costas, que eu coço as suas depois" pode ter origens muito mais antigas do que pensávamos. Santos queria saber se os macacos tinham a capacidade de passar para um próximo nível. E se dessemos a eles uma moeda que pudessem usar? Conseguiriam calcular? Eles se comportariam racionalmente, com inteligência, com dinheiro, como os humanos fazem? Então ela cunhou algumas fichas de macacos. E os ensinamos que eles poderiam entregar uma ficha a um pesquisador humano e obter comida. Então ofereceram aos macacos escolhas que simulavam trocas, tais como 2 pelo preço de 1, como no mercado comum. Os resultados foram surpreendentes. Os macacos são incrivelmente semelhantes aos humanos. Uma forma em que são semelhantes é que eles parecem ser racionais. Assim, quando as maçãs estavam em promoção, eles compravam mais maçãs como os humanos fazem. O pensamento que produziu alguns dos maiores mercados do mundo pode ter raízes evolucionárias em animais que remontam a milhões de anos. Existe ainda outra forma que o pensamento dos macacos tem indícios na evolução dos humanos: sua habilidade de enganar. Apesar da prática de maquinar requerer um nível surpreendentemente sofisticado de pensamento, isto é, a habilidade de considerar o que está acontecendo na cabeça de outra pessoa. Nós realmente precisamos fazer coisas meio fraudulentas e enganosas que fazemos como humanos. Agora, se quer passar a perna numa pessoa, tem que saber algo sobre o que ela vê, o que ela sabe, o que ela pretende que você faça ou não faça. Os pesquisadores de animais chamam essa habilidade de teoria da mente. É uma característica poderosa do pensamento, mas incrivelmente difícil para os cientistas testarem. Ela envolve o pensamento sobre algo que não se pode observar. Sim, os animais podem aprender coisas sobre tudo o que podem ver diretamente, mas nos perguntamos se podem pensar sobre algo que não podem ver, algo que está acontecendo dentro da cabeça de alguém. Então Santos e seu colega Jonathan Flambaum desenvolveram uma experiência para ver se os macacos de Caio Santiago poderiam ser enganadores como os humanos. Nós chegamos a isso em parte acidentalmente porque os macacos eram muito bons em nos roubar. Então, Johnny e eu estávamos fazendo outro conjunto de experiências que envolviam limões e olhamos para baixo para escrever no livro. Quando olhamos para cima, os limões haviam desaparecido. O que aconteceu nessa experiência é que James e eu mostramos ao macaco uvas exatamente como essa. Então, as fincamos nesses quadros, demos um passo para o lado, colocamos no chão e depois eu me virei. A questão era, seria mais provável que os macacos pegassem as uvas dos pesquisadores porque pensaram que eles não estavam olhando? Mesmo na primeira tentativa, os macacos parecem entender que eles deviam roubar de alguém que estivesse olhando para o outro lado. Isso era verdade, não importando qual pesquisador estivesse olhando para o outro lado ou estivesse com a uva. Então, ladrões inteligentes, mas os ladrões inteligentes que estavam, na verdade, prestando atenção a algo que não sabíamos que eles conseguiam. Isso é, nossos pensamentos, percepção e conhecimento. A habilidade de enganar pode ter benefícios enormes na selva. Finja que você é um macaco, você está lá e tem poucos recursos. Você está preso a uma hierarquia dominante, onde pessoas estão acima de você, monitorando o que você faz. Se realmente quer ter acesso a boa comida e refeições, você tem que ser muito cuidadoso quanto ao que os outros animais veem você fazer. Novos estudos descobriram que os chimpanzés, pássaros e outros animais também têm essa astúcia. Parece ser uma capacidade que é compartilhada amplamente por todo o reino animal. Na selva,
onde a sobrevivência é fundamental, a habilidade de enganar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ela demonstra que o enganar é uma característica vital do pensamento animal. Mas os animais podem também se comportar de maneiras que demonstrem o tipo de pensamento mais obscuro e chocante: a violência organizada. Isso. De todos os comportamentos no reino animal que demonstram pensamento, a maioria é considerado positiva. Mas como os humanos, eles mostraram que alguns dos mais sofisticados pensamentos podem resultar em uma violência devastadora. Isto pode também ser o caso na vida selvagem, onde os chimpanzés formam bandos para ataques mortais sobre seus colegas primatas. Sem dúvida, eles têm habilidade e o potencial de serem extremamente violentos e usarem táticas militares. A questão é, esses ataques são organizados como resultado do pensamento animal? A decisão de recuar ou atacar deve ser consciente, mas a questão fascinante é: será que os chimpanzés têm consciência de que os outros chimpanzés estão tomando a mesma decisão? O antropólogo David Watts passou os últimos 13 anos filmando e observando os primatas em Ngogo, na selva do Parque Nacional de Kibale, em Uganda. Acontece que lá a comunidade é de longe a maior que alguém já viu na selva, com mais de 150 chimpanzés atualmente. É conhecido que os chimpanzés têm uma das maiores capacidades de pensar entre os animais. O cérebro de um chimpanzé pesa quase 7 quilos e tem cerca de 700 gramas a mais do que um humano recém-nascido. Cerca de 96% de seu DNA é o mesmo dos humanos, embora algumas das maiores diferenças estejam no desenvolvimento do cérebro. Sua aliança social complexa e estratégica mostra um nível muito sofisticado de pensamento. As comunidades dos chimpanzés são lideradas por um macho alfa. Os machos disputam pelo domínio e formam complicadas alianças, frequentemente mutáveis, para subir na hierarquia. Muitos, se não todos, esforçam-se muito para tentar chegar ao maior status possível. Como muitos animais, os chimpanzés são ferozmente territoriais. Os machos frequentemente conduzem patrulhas para reforçar suas fronteiras. Normalmente, os chimpanzés machos são barulhentos. Quando estão patrulhando, são silenciosos. Frequentemente, eles andam em filas e, às vezes, param e se sentam silenciosamente e escutam com atenção. Se perceberem o sinal de outros chimpanzés, ficam excitados, mas não fazem nenhum ruído. Os chimpanzés podem agir com extrema violência com um membro de outra comunidade. Mas um ataque em um membro adulto da mesma comunidade é tão incomum que os antropólogos só têm um desses registros. E é por isso que essas imagens de Watts deste ataque extraordinário levantam tantas perguntas. Ao ouvir gritos, Watts percebeu um ataque em progresso. Um bando de machos surrava um colega e membro da comunidade, cujos pesquisadores chamavam de Grappelli. O incidente a seguir tem imagens fortes. Vários machos o imobilizaram e outros o mordiam, chutavam e batiam. Num determinado momento, os chimpanzés pararam e parecia que deixariam Grappelli em paz. Outro macho adulto, que estava literalmente segurando o braço dele, teve a oportunidade de largá-lo. Mas, em vez disso, ele deliberadamente se virou e mordeu Grappelli. Os outros atacaram de novo. A agressão continua por vários minutos, até Grappelli fugir para uma árvore. Agora, outro chimpanzé macho conhecido como Hare, que só estava assistindo, tem uma atitude extraordinária. Hare subiu na árvore perto dele, chegou muito perto e ficou lá. Uma dupla de outros machos que estavam envolvidos no ataque
começaram a subir em direção a Grappelli e Hare o defendeu. Hare não é um grande aliado de Grappelli, mas ele é um macho de alta posição, importante para a comunidade dos chimpanzés. Eu conseguia imaginar o que Hare estava pensando. Aquilo não devia estar acontecendo. Ele deve ter querido intervir e tentar parar o ataque, mas acho que teria sido muito perigoso. 30 minutos ou mais se passaram antes de Grappelli finalmente descer. Ele começou a se afastar da comunidade em direção ao isolamento. Exceto por Hare, que foi em sua direção novamente, o que é notável, como se ele estivesse interessado, preocupado. E eu acho que havia empatia entre Hare e Grappelli. Grappelli estava mortalmente ferido e 3 dias depois ele foi encontrado morto. Watts não tem certeza se o ataque foi espontâneo ou friamente calculado, mas ele viu indícios no temperamento do Grappelli. Grappelli parecia ter uma combinação errada de características de personalidade. Ele era ambicioso, um rival para alguns daqueles machos, mas não fazia um bom trabalho em cultivar alguns deles como aliados. Eu acho que eles simplesmente decidiram se livrar do rival. Talvez outra dica esteja na violência crônica de um parente próximo desses primatas, os humanos. Um entre outros mamíferos em que grupos de machos se reúnem cooperativamente para atacar membros de outros grupos são os humanos. E o que os machos chimpanzés fazem parece perturbadoramente semelhante ao comportamento da nossa própria espécie. Contudo, o comportamento de Hare sugere níveis surpreendentes de empatia e uma consciência de que a comunidade perdera sua bússola moral. Eu acho que Hare certamente estava fazendo uma leitura social complexa da situação. Ele certamente agiu como se pensasse que era errado, que aquilo não deveria ter acontecido. Eu não vou permitir que isso recomece, não vou permitir que ninguém mais faça. Hare mostra que enquanto os chimpanzés podem ter a terrível habilidade de coordenar ataques em grupos, eles também podem ter a capacidade de solidarizar e confortar, muito parecido com seus semelhantes humanos. A ciência de que os animais pensam está em muitas formas só começando. Técnicas novas estão desvendando os mistérios do cérebro animal e descobrindo evidências persuasivas de que eles possuem muitas características essenciais de pensamento. O campo está se movendo num ritmo muito rápido, pois agora novos métodos estão começando a surgir e realmente mudando a forma como as pessoas tratam a cognição animal, como começam a investigá-la. A ciência continuará a debater calorosamente o que os animais pensam, explorando o tema com paixão. Compreender como os animais pensam abrirá mundos novos bem aqui no nosso próprio planeta. Com o surgimento de novas descobertas, o futuro parece promissor. Mas eles continuarão a achar que os humanos subestimaram a capacidade das mentes selvagens. Se aprendermos alguma coisa recentemente, é que nós não sabemos tanto quanto achamos que sabemos. Versão brasileira Audiocorp.